Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um TauschCast. Eu sou o Paulo Henrique, CEO da Tausch Contabilidade, e hoje estou com duas mulheres super poderosas aqui ao meu lado. Hoje o assunto é autodesenvolvimento. Então, estou aqui com a Thaís Monsores, que é a pessoa que vai transmitir o conhecimento para nós, bater esse papo aí. E graças a Thaline, que a Thaís está aqui. Então, a Thaline Futigami, que é a nossa executiva de expansão, está aqui e a gente vai bater um papo. E uma coisa especial hoje, para mim, eu não conheço a Thaís, então eu vou conhecer junto com vocês mais sobre autodesenvolvimento, mais sobre uma linha de coach, mais sobre esse conhecimento todo que a Thaís vai dar profundidade para a gente durante nosso podcast. Seja muito bem-vinda, obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui com você hoje. Eu que agradeço. Maravilhoso convite. Jamais negaria uma oportunidade tão incrível de falar com a Tausch sobre autodesenvolvimento. Bora lá, vamos junto. Vamos nessa. Então, beleza, gente. Bem-vindos todo mundo. E aí, Thaís, eu queria que você começasse lá no início da sua história, para todo mundo entender quem é a Thaís Monsores e onde você chegou hoje. Perfeito, vamos lá. Então, eu sou Thaís Monsores. Costumo dizer que a minha missão é transformar profissionais comuns em líderes extraordinários, que verdadeiramente inspiram suas equipes a entregarem resultados de excelência. Então, essa é a minha missão nessa terra, nesse tempo, e a faço com muito amor e carinho. E, bom, da onde que começou tudo isso, né? Sou carioca, como vocês já perceberam. Sem bullying, por favor, né? Sou carioca, morei a vida toda no Rio de Janeiro. Há 5 anos eu vim para Jundiaí, para essa terra tão querida, e hoje eu moro em Campinas, né, com a minha família. Bom, aos 18 anos de idade... Eu tô rindo porque eu amo essa história. Na realidade, assim, tudo começa com o autoconhecimento, né? E hoje eu consigo explicar a minha história com muito mais naturalidade quando eu olho para trás. Por que tudo aconteceu como aconteceu, né? O meu principal valor de vida é liberdade. Eu amo a liberdade. Liberdade, para mim, tem um significado muito diferente. Liberdade para você é o quê, Thaline? Poder ir, vir onde eu quiser, trabalhar onde eu quiser, na minha casa, por exemplo, e estar executando e fazendo acontecer. Perfeito. Isso. E para você? Cara, liberdade para mim passa muito por... No momento atual, passa muito por dinheiro, de eu ter financeiro. Muito financeiro, para eu poder ter opção de escolha de fazer o que eu quiser no momento atual. Perfeito. Liberdade, para mim, é muito parecido com o que é para você. Liberdade, para mim, significa geografia. Significa poder trabalhar em qualquer lugar, de onde eu estiver, pegar meu laptop hoje, né, que é a minha realidade, pegar meu laptop e trabalhar de casa, daqui, de Paris, de onde eu puder e quiser. Isso é muito, muito importante para mim. Então, quando eu olho para trás, eu entendo as minhas escolhas, né? E quando eu era mais jovem, na adolescência, eu não sabia muito bem o que eu queria fazer, mas eu sabia o que eu não queria fazer. E eu sempre falo que isso é um primeiro passo, né? O primeiro passo é você saber o que você não quer, pelo menos. E eu sabia que eu não queria trabalhar no mesmo lugar todos os dias, com as mesmas pessoas, das 8 às 6. Isso eu tinha certeza. Com 18 anos? Não, lá atrás ainda, com 14, 15, eu não me via, não sei se porque eu via meus pais são administradores, trabalharam em grandes empresas e tal, mas tinha aquela rotina, né, das 8 às 6, eu só via meu pai e minha mãe na hora de dormir praticamente, né, minha mãe acordava muito cedo, ia trabalhar, eu vivia com empregada doméstica, aquelas coisas. E eu falava, cara, eu não quero isso pra mim, Só que eu não sabia o que eu queria, sabia o que eu não queria. Até que um dia eu comecei a trabalhar super cedo, porque eu sempre quis minha independência e tal. E aí, gente, essa história você não conhece. Mas assim, essa parte eu vou voltar um pouquinho antes pra você entender. Meu primeiro emprego foi meu pai que me deu. Na época ele filmava, ele tinha 4 empregos e um deles era filmar festas. Olha só, filmar festas. E ele abriu uma ilha de edição de fitas de VHS na minha casa. Sem fazer contas, tá, querido? E aí, caiu na minha mão uma fita de VHS, que era a formatura dos comissários de voo da Varig, que era uma baita empresa na época, era o sonho de todo mundo, a Varig, né? E quando eu olhei aquilo, eu fiquei paralisada. Eu falei, gente, que gente linda! Tudo arrumado, maravilhoso, parecia que não tinha boleto para pagar, aquelas coisas assim. Pleníssima. Eu fiquei paralisada e eu falei, é isso que eu quero fazer. Imagina, esses caras viajam o mundo e ainda ganham para isso. Falei, é isso que eu quero fazer.
eu sei que dos meus 14 aos 18, que eu só podia fazer isso com 18 anos, eu fiquei vidrada. Eu não pensava em outra coisa. Eu falava, eu quero voar. O que que precisa fazer pra voar? Primeiro, eu tinha que ter 1,60 m. Eu sempre fui meio baixinha. E aí, isso eu tinha que pedir pra Deus, né? Eu falava, Senhor, eu preciso de 1,60 m. Aí, depois eu entendi que eu precisava de idioma. Então, cara, eu estudava dia e noite, inglês, espanhol, inglês, espanhol, inglês, espanhol, inglês, espanhol. E aí, eu entendi que eu precisava de 2º grau completo naquela época e tal. Comecei a agregar alguns outros cursos de atendimento ao cliente, não sei o quê, beleza. Aí surgiu uma oportunidade de eu trabalhar numa joalheria, que era a joalheria mais top do Rio de Janeiro, que chamava H. Stern. Não sei se vocês já ouviram falar. Não. Ai, gente, sem contas. Aí, fui trabalhar na H. Stern, porque lá só passavam os ricos e famosos da cidade do Rio de Janeiro e eu ia ter uma baita experiência com atendimento ao cliente classe A. Né? E eu podia falar, e era na fábrica, então eu atendia só turistas. Ok. Fiquei 8 meses lá, mas o foco estava no voo. Quando eu fiz 18 anos, né, fiz a formação de comissário de voo, passei na Varig, na TAM e na Rio Sul ao mesmo tempo. O Rio Sul não existe mais, né, gente? Muito tempo. Aí, eu falei, bom, quero Varig. Quero Varig, porque Varig voo internacional, a TAM, coitada, era minúscula, tipo, acho que tinha, sei lá, 5 aviões. Era em São Paulo, morava no Rio. Falei, não, quero Varig. Fui, fiz todo o processo muito difícil, né, de passar. Todo mundo queria para Varig. E aí, no final das contas, passei. Recebi a resposta das 3 na mesma semana. Lembro como se fosse hoje, né? E aí, a menina falou assim, eu falei, não, quero Varig. E aí, ela falou, olha, beleza, o dia que você vai vir fazer o exame admissional, o dia tal. Tá, quando chegou um dia antes, ela me ligou e falou assim, viu, sua turma ficou de stand-by. Então, você vai ter que aguardar um pouquinho pra gente chamar vocês. Aí, eu falei, tá bom. Tava trabalhando na H. Stern. Eu falei, tudo bem, vou aguardar. Aí, minha mãe falou assim, não vai aguardar nada. Você vai pra TAM. Aí, eu falei, o quê? Eu vou pra TAM por quê? Se eu já passei na Varig, eu vou fazer o quê em São Paulo? Eu falei, não vou. Tão pequenininha, gente. Vou lugar mais longe que vou para Bauru, Araçatuba. Eu falei, não, quero ir pra Paris. Não quero ir pra Bauru, Araçatuba. Aí minha mãe falou, não, vai, pega uma experiência, nem que você fique um mês. Depois, quando a Varig chamar, você sai e você vai pra Varig. Eu falei, tá. Fui. Vim, peguei um cometão, coloquei lá uma mochila nas costas, um terninho, só tinha um terninho, a mochila nas costas, entrei num cometa e parei aqui no Jabaquara. Foi assim. E aí, não conhecia nada, 18 anos, 18 para 19 ali. Entrei na TAM, comecei treinamento, enfim, comecei a voar com 19 anos de idade. A Varig nunca me chamou. A Varig faliu. Nossa Senhora. Logo em seguida. Olha só como a gente tem que seguir, né, os conselhos dos pais. E aí a Varig faliu, obviamente a Rio Sul também faliu, que era do grupo Varig, e aí, graças a Deus, eu entrei na TAM e fiquei na TAM por 22 anos. 22 anos você ficou na TAM? Não falei que ele ia ficar em Nossa, tá. Era pra ficar um mês com 22. Exatamente. Isso quando... 1999 eu ia era o perguntar que ano. ano. Era o ano. Tá. Ela não queria falar datas, né? Mas já que pediu. 1999, entrei na TAM, na época, TAM regional. 1 de setembro de 1999. E aí eu comecei uma jornada, né? Eu passei mais tempo dentro da TAM do que fora da TAM, né? De vida. E aí, ali eu comecei uma jornada de me conhecer e de saber quem eu era enquanto profissional, né? Eu tinha trabalhado muito pouquinho, né, numa empresa anterior e tudo mais. Então, minha escola foi ali dentro. Eu fiz faculdade ali dentro, eu fiz pós-graduação ali dentro, eu fiz tudo ali dentro. E você viajou o mundo ali dentro? Eu viajei o mundo ali dentro. Na época que eu entrei, só tinham 3 tipos de aviões, né? Era um Fokker 27, um Fokker 50 e um Fokker 100, que eram aviões que não existem mais. E aí... Meu, isso eu vi na minha cabeça que agora, viajando o mundo, você... Cara, eu sou muito medroso pra andar de avião, mas, tipo... Mas nervoso no nível que eu chego, sério, me dá dor de barriga, eu tenho que ir pro banheiro, eu passo mal. Mas eu encaro o desafio, né? Tipo... Você nunca passou nenhum perrengue, assim, tipo... Eu passei vários, eu passei todos. Sério? Eu só não caí, graças a Deus. Mas quase? Mas quase. Quase muitas vezes. Tá. A nosso papo é pra ir pra lado da gestão, né? Mas eu falei que é um autodesenvolvimento. Imagina quanto eu não me desenvolvi nessa jornada. De medo de morrer, né? Que pra mim é um dos principais medos, assim, né? Mas eu vou te falar que isso me tornou uma líder extremamente diferenciada. Entende? Porque eu sempre Mas falo... o risco mais extremo possível, né? Exatamente. Você liderar pessoas no escritório, onde você conhece todo mundo, todo dia a mesma coisa, já é desafiador. Imagina você liderar pessoas num charuto que voa,
onde você decola, não sabe se pousa, tendo que levar ali 100, 200, 300, 400 pessoas ao destino em segurança e felizes. Não é fácil. Sorrindo, né? E Sorrindo. hoje tem que servir, Tô fazer... imaginando o bebê chorando, aqueles... Gente, olha. Enfim, aí o que aconteceu? Os 2 primeiros anos ali, né? Eu era comissária auxiliar, né? Comissária auxiliar. Em 2001, eu fui para chefe de cabine de voos nacionais, né? Então eu tinha 21 anos quando eu recebi a primeira promoção ali, o cargo de chefia para voos nacionais. E junto com isso, a TAM começou a fazer voos internacionais. Então, veio os primeiros Airbus, né? Os Airbus 330, para fazer Paris e Miami. E a minha turma foi a primeira turma. A gente foi contratado para fazer voos internacionais. Então, estava nos trâmites legais e tal. E aí, a gente implantou todo o serviço de bordo, todo o atendimento ao cliente. Nossa turma que implantou tudo aquilo. Aí que a magia começou. Exatamente. E aí, a gente... Cara, eu me lembro a primeira vez que eu fui para Paris... a gente foi pro hotel, já troquei de roupa também, mas fui para Paris, né? Cidade de Luz. Quando eu saltei daquele metrô, eu chorava igual um bebê, que eu falava assim, gente, até hoje me arrepio, assim. Era o sonho da minha vida. Assim, eu encontrei exatamente aquilo que eu queria. Eu falava assim, eu tô ganhando para estar aqui. Incrível, né? E aí a gente começou a implantar o serviço de bordo, deu tudo errado, dava tudo errado várias vezes, e a gente consertava no meio do caminho. E fiquei uma época só no Mercosul, dando instrução, e aí eu comecei a carreira, fui levando até que eu fui do zero ao topo naquela profissão, entendeu? Eu cheguei a ser examinadora da ANAC. A ANAC é o órgão que regula a aviação no Brasil inteiro, né? Então, de 7 mil comissários, que era o auge que a TAM teve, 200 pessoas tinham a função que eu tive, entendeu? Era um cargo de confiança real, assim. Eu cheguei a ser preposto da companhia em várias vezes, várias audiências, audiências trabalhistas, aquelas coisas, né? Porque era um cargo de confiança mesmo. Então, assim, passei por muita coisa. Muita coisa. Apagão, né? Apagão aéreo, vários acidentes e incidentes que ela tanto teve na jornada. E sabe uma coisa que eu queria te perguntar? Que você me falou no começo, é uma coisa que a gente bate muito na Talce, que é a questão de preconceito. Aí, dentro dessa sua jornada, que você já tá tipo, nossa, tive uma jornada de sucesso lá. E você comentou aqui nos bastidores antes, tipo, pra mim eu sou casca grossa já com relação ao preconceito, Com que eu certeza. já lidei muito. Uhum. Aí eu queria te perguntar isso, assim, porque a gente defende, eu falo pro pessoal lá que eu não vou aceitar. Eu vou defender, vou levantar a bandeira, que aqui a gente vai aceitar as pessoas como elas são. A gente vai respeitar, eu vou lutar por eles, assim. Desde o homossexualismo, Uhum. de até tudo, assim, pra Tudo. mim... São seres humanos, Cara, independente de a escolhas, gente faz o que né? a gente quiser. O importante é o amor, assim, né? Sem dúvida. E a gente respeitar. E como que isso... Então, hoje em dia é maravilhoso. Hoje em dia, realmente, houve uma mudança de mindset muito grande em relação a isso, graças a Deus. Mas lá atrás não era assim. Principalmente, e nem tanto quanto ao homossexualismo, porque era uma profissão muito buscada, sempre foi muito buscada por esse, né, pelos homossexuais e tudo mais, mas era xenofobia. Né? A TAM era uma empresa regional paulistana, né? Paulista, essencialmente paulista. Então, quando a minha turma foi contratada, a minha turma tinha 60% da turma era carioca. E aquilo era impensado antes, impensado. E por que foi? Porque eles fizeram uma pesquisa no Brasil e viram que o povo que mais falava idioma era o povo do Rio de Janeiro, por ser uma cidade turística, já está no sangue e tudo mais. E aí eles meio que precisaram abrir as portas para os cariocas. Só tinha gente do Sul e de São Paulo. Só trabalhava, entendeu? E aí, quando eu entrei, a gente sofreu um baita choque em relação a isso, de realmente avisarem, das pessoas falarem para mim, eu quero que você fale imitando paulista. Não pode puxar o S. Nossa, que sacanagem. Falar tu, então. Não pode. Várias vezes cortavam meu áudio no... Meu, e a gente tá falando foi outro dia, a gente tá falando de 1980, né? A gente tá falando dos anos 2000 foi, agora, né? Exatamente. Então, assim, eu sofri... Eu me lembro muito dessa... E até hoje tem um pouquinho, né, desse preconceito em relação às outras regiões. Mas eu me lembro de ter passado muito por ser carioca. Eu imitei paulista há muito tempo. Hoje em dia,
pessoal do Rio até fala, nossa, já perdeu o sotaque. Claro que o S a gente não perde, mas eu não tenho mais aquela malemolência do carioca. Porque foram 22 anos trabalhando em São Paulo, né? Com pessoas de diferentes lugares. Então, realmente, eu perdi. Mas eu passei muito tempo imitando o paulista mesmo para poder me sentir bem-sucedida, entendeu? Para poder avançar. E lá atrás, sim, preconceito, né, com cor e raça. Enfim, gente, preconceito, ele tá aí, ele existe, ele existe. Mulher, né? Mulher, Também. exatamente. Claro. Aí, em relação à mulher, que tinha muito, era a questão cabine técnica e cabine de passageiro, né? Que hoje em dia, graças a Deus, também não existe mais. Hoje em dia existem vários pilotos mulheres, mas tinha uma. Quando eu entrei na TAM, tinha um piloto mulher. Hoje em dia tem o quê? Sei lá, umas 100, 150? Já é. De alguma coisa. Já é um ganho, super ganho. Mas é essa coisa de capacidade mesmo, por ser mulher não sabe dirigir, nem carro, quanto mais avião. Era aquelas coisas assim, sabe? Então, foram coisas que a gente foi tendo que vencer ao longo da vida, realmente. Realmente. E sua saída da TAM? Foi outro dia, né? Porque você ficou... Foi em 2021. Nossa, foi agora. Foi há 2 anos. Foi há Tá. 2 anos. Eu desenvolvi esse trabalho de desenvolvimento profissional juntamente com a TAM, porque, na verdade, isso iniciou na minha carreira para eu me desenvolver. Para mim, né? Eu já era líder de equipes internacionais já desde 2010, né? Liderando equipes internacionais, então já voando grandes aviões, grandes distâncias, né? Então, eu tenho mais de 20 aviões nas costas, assim, e cada aeronave é muito complexo, né? É um universo diferenciado. Então, muito estudo na jornada. E eu liderei desde 3 pessoas até 16 pessoas, né? Na mesma empresa. Então, e o desafiador é porque as equipes não são iguais, né? Todo voo é uma equipe diferente. Então, você ter que engajar uma equipe em tempo Rápido. recorde, toque de caixa. Engajar, fazer com que todos falem a mesma língua, que todos deem a mesma experiência para o passageiro de ponta a ponta, não é fácil. Então, claro que eu tive que olhar para dentro e falar, cara, o que me trouxe até aqui não vai me levar para o próximo nível. Eu preciso buscar ferramentas para ser uma líder cada vez melhor, para eu poder ter resultados extraordinários, entendeu? Um voo internacional desse tem quantas pessoas, assim, que vocês De lideravam? tripulação, É. 16. 16? 16. E aí, por vezes, você conhecia a pessoa na hora do voo? Na hora do voo. Você não conhecia a pessoa antes, fazer uma reunião, Não, nada? 7.000 pessoas. Na hora do voo que você ia... apareceu uma pessoa aqui. A equipe varia, né? Varia. Vai variando. Claro que depois de muito tempo, 22 anos, eu conhecia muita gente, né? Mas não tinha como conhecer todo mundo. Sempre vinha alguém novo. Cara, Sempre vinha. eu falo isso porque esse é um dos desafios nosso atual na empresa. Eu ia falar isso agora. Nossa, dos clientes E às vezes a gente fica se vitimizando. Fala, nossa, tá trocando todo mundo. Nossa, tipo, você conhece as pessoas ali na hora e o trabalho já tá ali pra ser entregue ali, né? Então, Exatamente. E acho sabe que o que não tem faz... desculpa, né? Tipo, é parte do cenário ter um turnover que a gente vai ter que administrar, Total. criar um ambiente legal, mas vai acontecer realmente. Vai acontecer. E, na verdade, mudanças, o que né? acontece? A chave do negócio é padronização. Padronizar. Padrão. Tem que ter padrão, sabe? É padronizar, o líder dividir propósito. Então, assim, há o propósito da empresa e há o propósito da equipe. É diferente. Entende? Nem sempre as pessoas que estão ali vão estar conectadas com o propósito da empresa. Então, o papel do líder é dividir um propósito ali. Aonde, cara, olha só, a gente foi escolhido para estar aqui hoje para levar centenas de pessoas ao destino e muitas das vezes é a primeira viagem de alguém. Então, aproveita essa oportunidade, sabe? Não deixa passar essa oportunidade porque você foi escolhido para fazer a vida de outra pessoa feliz. Olha que incrível. Então, aí você cria um senso de propósito na hora. É um propósito nosso aqui, sabe assim? Então, esse faz toda a diferença. E padronização é eu ter certeza de treinamento. Eu tenho um princípio que eu sempre falo. A minha vida é uma vida por princípios, né? Um dos meus princípios é o treinamento nunca termina. Então, chama princípio do TNT. Entendeu? E onde eu aprendi isso? Na aviação. A gente treina incansavelmente, incessantemente. Tudo que é feito ali é feito, quase que robotizado, entendeu? A gente ouve barulhos, cheiros, os 5 sentidos são extremamente aguçados nos tripulantes, porque nós somos os olhos da cabine técnica
ali na cabine de passageiros, entendeu? Então, olhos e ouvidos, eles não estão vendo o que está acontecendo lá atrás, somos nós que estamos vendo. Né? Então, a gente treinava até o corpo, né? O corpo fala. Então, milhares e milhares de treinamento incessante para que a gente entregasse excelência. Então, não é que você fez um treinamento, um curso uma vez e beleza, estou pronto. Não. Entendeu? Eu tô imaginando a Tausch dentro de um avião. Quando a gente entra no avião, é sempre a mesma fala, né? A gente já sabe quando vai servir. É azul, a gente já sabe que vai servir o fine, o amendoinzinho, né? A água e o suquinho de laranja ou de uva. E a gente sabe os horários, sabe o que eles vão falar, sabe os treinamentos. É isso. A Tausch é basicamente a mesma coisa. A gente sabe os dias que começa o fechamento, o dia que a gente tem que mandar uma guia, o dia que tem que fazer um treinamento, o cliente liga dando um problema, é a mesma coisa que um passageiro falando assim, gente, eu tô morrendo de dor de barriga, não sei, e preciso dar um jeito, tô passando mal, tal. Exato. É a mesma coisa. Exato. Por isso que você consegue pegar esses princípios e aplicar nos seus mentorados. Total. Legal. Eu sempre falo assim, uma das regras que a gente falava, né? Entre uma emergência e outra, eu faço o serviço de bordo. Porque o que transparece para o mundo é o comissário, a vida de glamour, e vamos servir os passageiros e o serviço de bordo. E, na verdade, isso é 0,1% do nosso trabalho, né? A gente não está ali para servir um serviço de bordo, a gente está ali para garantir a segurança, né? Exato. Dos passageiros. Então, entre uma emergência e outra, a gente faz o serviço de bordo. Então, se o serviço de bordo está saindo, tá tudo de boa, tudo bom, entendeu? Mas não é para isso que a gente está ali. A gente está ali ligado. O serviço de bordo tem um porquê. E não é só alimentar pessoas. Entendi. Entendeu? É olhar, é a hora que a gente tem de fazer visualização na cabine. Quantas e quantas vezes eu já peguei coisas que, durante o serviço de bordo, que salvou um voo. Entendeu? E a gente não tem nem noção, Nem noção. É muito interessante, assim, é muito complexo, né? O mundo da aviação é um mundo muito complexo. Então, hoje eu consigo pegar todas aquelas estratégias que eu vivi e que eu vivi, presenciei, que eu instalei ali dentro, né? Porque eu sempre falo, né? A galera do colarinho senta, desenha, vai, testa. Testa aí. Só que quem tá ali com a mão na massa é que vai saber se o negócio funciona, não funciona, se não faz sentido, se faz e tal. Então, quantas e quantas vezes a gente foi para testes, né? Pô, vamos implantar uma rota nova. Tudo ali é teste. O passageiro não pode perceber nada, mas a gente está testando várias coisas ali naquela rota, né? E hoje eu consigo trazer essa expertise para o pequeno e médio empresário, entendeu? Então, quando eu falo, cara, implantação de cultura é uma coisa que tem que estar no DNA do faxineiro da empresa. Eu preciso perguntar para ele assim, qual é o propósito da Tausch? Ele tem que me responder sem pensar. Se ele pensou, a Tausch está com problemas. Entendi. Entende? Então, isso é uma coisa... Como é que eu consigo isso? Massificando. É todo dia, é treinamento, é reconhecendo, é tudo, sabe? Um profissional, para ele ser um profissional, eu costumo dizer que tem que ter 3 R's ali, né? Que é realização, reconhecimento e para ser requisitado. Então, se algum R desse está bambeando, é porque amanhã ou depois você perdeu esse profissional. Entende? É mais ou menos isso. Agora você perguntou dos perrengues. Eu não sei se eu falo, agora que você fica com mais medo, né? De avião? Conta um perrengue aí, só pra descontrair. Você quer o mais leve ou o mais pesado? Eu quero mais pesado, com certeza. Eu tive... De tudo que eu passei por 4 furacões. Eu passei por 2 terremotos. Eu passei por 3 despressurizações de cabine. E eu passei por uma ameaça de bomba a bordo. Eu passei por alguns partos. Eu passei por um óbito. Jesus Cristo. Caramba. Você pode escolher, fica à vontade. E por que você escolheu parar? Por quê? Eu cheguei, igual eu falei, no topo da minha profissão, que a minha profissão poderia me dar. Nem é parar, eu acho a pergunta. Por que você escolheu mudar, né? Mudar, transitar, né? Transitar, é. Eu estava 9 anos estagnada, eu não tinha mais para onde crescer. E um dos meus valores, além de liberdade, se chama desafios. Entende? Eu agradeço imensamente a minha vida na aviação, porque eu aproveitei tudo que aquela empresa podia me dar. Tudo. Né? Então, eu cheguei aonde eu queria chegar, na posição que eu queria, sendo a líder que eu queria. Só que 9 anos, e ali eu me vi numa dicotomia. Eu falei, bom,
eu não tenho mais não tenho mais o que fazer, né? Ou eu sento em berço esplêndido, espero minha aposentadoria, vou vivendo a vida, deixando a vida me levar, ou eu parto para novos desafios, sabe? Foi quando eu comecei a massificar o negócio do desenvolvimento profissional. Eu falei, cara, eu tenho tanto conhecimento, né? Eu tenho tantas especializações, cursos. Cara, a gente desempenha um trabalho tão incrível, por que não levar a transbordar isso para fora? E o meu marido, ele trabalha num outro setor, ele trabalha em RH, em empresas de ponta, é um diretor, um grandíssimo diretor, e eu vivi essas duas realidades dentro de casa. E eu via que como o lado de fora precisava de coisas que eu sabia e que eu fazia. E eu falava, gente, para mim é tão óbvio. Mas não é óbvio, nada é óbvio, né? Exato. Cara, nada é óbvio. E eu falava assim, às vezes o próprio Leandro, meu marido, tinha algumas dificuldades na gestão de pessoas que eu falava, mas por que você não faz isso? E ele, nossa, não tinha pensado nisso. E era um cara super bem sucedido. Eu falava, gente, não é possível. E aí começou dentro de casa, essas pulguinhas na minha cabeça. Eu falava, gente, não é possível. E aí ele, como é que você faria isso? Aí a gente ficava dentro de casa, eu meio que dando uma mentoria para ele sobre gestão de pessoas, né? E aí ele falou, cara, a gente precisa transbordar isso. Eu comecei com palestras, né? As pessoas têm muita curiosidade de saber como é o mundo da aviação. E palestras em empresas, pequenas empresas, grandes empresas e tal. E comecei a me especializar mesmo, fazer especializações que me dessem ferramentas para eu empacotar o meu conhecimento e vender isso do lado de fora. Ajudar outras pessoas. E aí eu comecei, né? Só que na pandemia... Mas você saiu, tipo, do dia pra noite ou você começou a empacotar enquanto você trabalhava? Comecei. Acho que é legal, a gente fala bastante desse assunto de começa a empreender, e eu já gravei alguns vídeos falando pras pessoas que, cuidado com os extremos, assim, às vezes a gente fica pensando só no extremo, é tudo ou nada. Exatamente. E acho que começando a empreender, você pode começar aos poucos, você pode ir fazendo testes, pode começar estudando. Sem dúvida. Aí, você que tá aqui dando uma mentoria pra nós, contando quem fez acontecer de verdade, eu acho que as pessoas que estão assistindo vão gostar bastante de ouvir. O que você fez? Então, aquele papo, né? Como fazer uma transição de carreira segura? Mas aí eu acho que o melhor de tudo é porque existe o preconceito ainda, e justamente por isso que eu chamei a Thaís e várias mulheres também para participar desse podcast. Não é só essa transição, a empresária, a poderosa dentro da aviação. É ser esposa, muitas vezes dona de casa. Sem dúvida. Tem ser mãe. Sem dúvida. E conciliar tudo isso, porque a família depende de você, querendo ou não, né? Sem dúvida. A empresa também. E foi uma das coisas que começou a me incomodar, principalmente na pandemia, quando eu vivi uma outra realidade, né? Eu nunca vivi uma realidade de ficar o tempo todo, de ter aquela vida normal. De sair de manhã, chegar de noite, ter meu filho e meu marido, não sei o que. Cara, eu viajava 5 dias, ficava 2 em casa, viajava mais 5. Então, sempre foi uma realidade muito diferente, né? Meu marido, que segurava as pontas ali com meu filho e babá, enfim, essas coisas. Então, tudo na vida tem os prós e contras. Só que na pandemia, parou os voos totalmente, eu comecei a ter essa realidade de ficar em casa, de curtir minha família, de falar, nossa, isso aqui é muito legal. Olha que não é legal? E aí eu pensei, eu não tenho o que fazer mais na aviação, eu vou empreender, mas era um plano B. Porque na pandemia você ficou literalmente... Sem fazer nada. Nada. Sem fazer nada. Tipo assim, né? A empresa pediu para todo mundo ficar de licença não remunerada no primeiro momento. Botou, cara, 95% da empresa entrou de licença não remunerada por tempo indeterminado. E aí, graças a Deus, meu marido trabalhava numa empresa de logística, então enquanto ele estava trabalhando igual louco, eu parei. E aí o jogo virou, né? Ele ficava fora o tempo todo e eu em casa. Só que eu comecei a curtir muito aquilo e eu entendi que meu filho já estava entrando numa pré-adolescência. Ao mesmo tempo, eu não tinha mais crescimento na empresa. Ao mesmo tempo, eu entendi que eu falei, cara, é um momento que ele vai precisar da Thaís mãe, com muito mais força. Eu vou botar força e foco no meu plano B, que era desenvolver profissionais de gestão, né? Porque o que acontece? Eu sempre falo, o CEO, né, o gestor, seja ele numa empresa CLT ou empreendendo, empresário, ele tem 2 chapéus. Um deles é o papel da gestão, processos. O outro é o papel do líder, pessoas. Quem está empreendendo foca muito no papel da gestão, porque tem que acontecer realmente. Tem que acontecer, processos, sistemas, tem que acontecer. Só que acaba esquecendo do papel do líder. São coisas diferentes, são competências diferentes, entende? E muitas das vezes o cara é um excelente gestor e um péssimo líder.
sabe? Ou vice-versa. Então, eu comecei eu falei, cara, eu comecei a entender isso e eu falei, cara, eu tenho muito conhecimento de liderança, eu posso ajudar essas pessoas. E aí foi quando eu comecei realmente a vir para esse mundo e o negócio foi um crescimento exponencial, principalmente na pandemia, que eu tinha muito tempo. Né? Então, eu botei muito foco e energia nisso, meu crescimento foi exponencial e a Latam não cabia mais na minha agenda. Não fazia mais sentido para mim. Por quê? Porque eu já tinha vivido aquilo ali com muita força, com muita entrega, muita gratidão, sabe? Eu sou intensa em tudo que eu faço. Então, eu fui do zero ao topo, eu não tinha mais para onde crescer. E tudo no digital, você foi fazendo o plano B? Tudo no digital. Tá. No início, tudo no digital. E aí, só que eu sou uma pessoa de pessoas, né? Eu sou uma comunicadora nata, eu amo gente. E aí, quando acabou a pandemia, no primeiro momento, eu falei, preciso de gente. Preciso vir pro presencial. Eu não aguentava mais, mas o online foi incrível, porque, cara, eu tive mentorados da Irlanda, Estados Unidos, México. Cara, eu conheci o mundo ali, pessoas brasileiros que estavam ao redor do mundo, que queriam se desenvolver profissionalmente, né? E foi incrível. Mas eu amo tete a tete, sabe? E aí eu falei, eu preciso vir pro presencial, e aí foi quando, ano passado, eu vim com força pro presencial. E realmente pra mim, cereja do bolo, total. Mas essa coisa da transição, ela pode e deve ser feita de uma maneira muito, cara, segura. Você não precisa pedir demissão aqui para empreender ali, sabe? Você precisa ir testando. Até porque, olha só, empreender te exige capacidades e competências diferentes de quando você está na CLT. Sabe? E às vezes você se acha... O negócio dá errado porque você não dá o tempo de maturação daquela competência existir. Competência é o quê? Conhecimento, habilidade e atitude. Se você não tem... Às vezes você tem o conhecimento, mas você não tem habilidade. E aí te impede de ter a atitude, entende? Às vezes você tem atitude, mas não tem o conhecimento total necessário. Então, isso não vira uma competência. Demora. Então, cara, dá esse tempo, sabe? Porque às vezes a pessoa, fui empreender, não deu certo, fali, não quero mais saber. Mas porque você não deu tempo do negócio funcionar. Né? Eu tive um insight agora que eu não sei se foi sonho que eu sonhei hoje por causa do seu podcast ou alguém falou pra mim. Esse empreendedor solo, normalmente, que é o que a gente mais atende lá dentro da Tausch. Ele tem que gerir, executar, fazer tudo dentro da empresa dele. Perfeito. O que você orientaria, então, o pessoal a fazer? Porque quando se faz muita coisa, muitas vezes não se faz nada, né? Eu orientaria delegar. E não precisa contratar um funcionário para delegar, né? Não. Tem profissionais que vão lá, terceiros. Exatamente, exatamente. Na verdade, assim, a gente precisa entender que a gente não vai saber tudo. Ponto. Né? Então, qual que é o meu core business? Qual que é aquilo... para o que eu fui criado? Né? Meu talento principal. Empreender é o quê? Você remunerar uma paixão. Ponto. Então, você precisa entender qual é o seu talento. E talento, eu costumo dizer que é o pozinho mágico, divino, sabe? É a partícula divina que Deus colocou dentro de você para que você cresça e floresça. Né? Então, quando você atua no teu core business, mano, você voa. Agora, o problema é que o cara que quer empreender, ele quer fazer isso e mais um monte de outras coisas que ele não tem habilidade para isso. E aí, o negócio não anda. Impede ele de colocar foco naquilo que ele é bom, porque ele está focando naquilo que ele não é. Então, quer fazer post, quer fazer não sei o quê, quer focar na contabilidade, quer não sei o quê. E ele é péssimo com números, sei lá, entendeu? Então, você precisa entender onde você é bom e botar energia nisso aqui e delegar o resto. Pegar gente boa no mercado, parceiros, e ir delegando. E tá tudo bem. Só que aí é a dor do crescimento, né? A gente tem uma coisa, um sabotador muito grande chamado controlador. A gente acha que a gente tem que dar conta de tudo. Não tem, né? Só que não tem. Entendeu? Novidade, pra quem não sabe. Meu, e a gente tá falando do assunto, né? A gente foi do... Né, a gente tá num... É legal, né? Que na Tausch a gente atende todos os tipos de empresários. A gente não... deixar claro que a gente não atende todo mundo. Não, né? Quem atende todo mundo não atende ninguém. Não atende ninguém. A gente tem muito bem definido nosso público-alvo. Mas a gente está numa transformação de cultura e de empresa e tudo mais. E eu gostei bastante do que você falou e eu queria voltar na pauta de cultura e aí vai voltar para um pouco... Não uma empresa grande, né? Nós estamos em 60 pessoas lá hoje e a gente está crescendo e esse número tende a aumentar. E aí empresários que têm funcionários... Com certeza, a hora que fala cultura deve dar uma travada. Até, tipo, a gente que... Eu que fui, na verdade,
obrigado pelo RH estudar sobre cultura. Tipo, fui convidado pelo RH. Ó, preciso que você leia sobre cultura. Preciso que você vá comigo no evento de RH. Então, ano passado eu fui fui no maior evento da América do Sul de gestão de pessoas. Uhum. Li dois livros. Isso em 2020, eu acho, né? Porque a gente era o escritório tiozinho. Então, veio do papai, aí o escritório, aí tudo cheio de paredinha, cada um com suas salas, eu tava numa sala sozinho, né? De repente eu saí da minha sala falando, não, eu me recuso a ficar nessa sala, eu vou ficar perto das pessoas, a gente começou a ficar numa sala junto, e aí hoje o escritório não tem parede praticamente, e senta todas as 60 pessoas juntas, Uhum. e a gente tem pequenas salas de reuniões para momentos realmente que necessitam de ser mais exclusivo ali, Uhum. de Isolamento. Né? isolamento ali. E, foi Exponencial. terrível. Foi ruim? É porque quando a gente fala de... a gente cresceu, apesar de ser horrível, assim, tipo... É que mudança dói, né? Demora dói, pra... cara, Exatamente. como dói. Quem tava lá há muito tempo, É isso que eu ia falar. doeu. Eu ia falar isso agora. Vocês, com essa mudança, vocês atraíram algumas pessoas e repeliram outras. Exato. Porque meu pai é um líder... A cultura do meu pai era aquele líder protetor, assim, tipo... Vem que eu sei o caminho. Uhum. E eu, depois estudando, eu entendi, hoje eu consigo olhar com maturidade e ver, tipo, cara, esse é um jeito. Claro. E esse é um jeito que tem seus pontos fortes e tem seus pontos fracos. Uhum. E é um jeito que funciona. A empresa nossa tem 26 anos. Meu pai é super bem sucedido. Cara, funciona demais. Uhum. Eu sou um filho, tipo, agradeço. Tipo, cara, meu pai me protegeu do mundo como poucos, assim, sabe? Eu tava sempre embaixo da asa dele. Mas a hora que a gente começou, tipo, a hora que eu comecei a estudar, eu falei, cara, mas não é isso, não é o jeito que eu quero tocar o negócio, não é o jeito que eu tô a fim de fazer. E aí eu comecei a implantar o meu jeito, aí sai o jeito dele e vem o meu jeito. E aí, realmente, as pessoas, tipo, que tinha um cara que tava direcionando, você não precisa pensar, e vem um cara que nem eu, que eu quero que as pessoas sejam as próprias pessoas. Eu exijo que as pessoas pensem. Uhum. Eu quero... Aqui não tem espaço pra, tipo, eu vou falar, faz assim, boa, não. Uhum. Como que a gente vai fazer? É o meu jeito, Sim. é a cultura que eu quis implantar. E foi terrível, porque a gente perdeu pessoas. Aí você perde pessoas e aí você fica naquele estigma. Cara, tipo, tá certo o que eu tô fazendo? Sim. Aí eu fico inseguro. Aí vem comecei a fazer terapia. Aí cabelo fica branco, cabelo cai, bate no desespero. Uhum. O que sempre nossa, cara, foi terrível, assim, tipo. Até hoje eu olho com mais maturidade. Hoje eu fui para alguns extremos. Porque se eu começo a ler livro americano, traduzido, que não é realmente a nossa realidade, Sim. né? E aí eu comecei, tipo, eu quis implantar. Eu comecei a ler o livro, eu vou mudar tudo. Então, eu comecei a pandemia, eu comecei a fazer uma reforma para gastar 300 mil reais. Tipo, ninguém tava fazendo isso. Meu pai falou assim, você é maluco, a gente tem que guardar dinheiro. Eu falei, mano, se a gente vai morrer, vamos morrer atirando, pelo menos. Vamos para cima, não vamos ficar... A gente, se der tudo errado, a gente faz um co-work lá e vai estar bonito, pelo menos, o espaço, né? Exato. E deu certo, eu não fiz nada sozinho, né? A gente tem cara, todo mundo que tá lá, inclusive hoje, nossa, desde a faxineira até eu, todo mundo é corresponsável de oportunidades acontecer. Eu tô contando essa história mais pra te ajudar, assim, cara, que pra mim foi dolorido e eu tô... Cara, até hoje eu tô assim, cara, vai chegar nosso momento de que isso aqui vai valer a pena. E o que me motivava sempre foi, tipo, era de verdade o que eu tava fazendo. Nossa, mas eu acho que, na minha visão, no meu mundo, que cada um tem um mundo, né? No meu mundo, já valeu, né? Porque vocês são extremamente diferenciados. Você trouxe diferenciação para algo que é super tradicional. E aí que fica, às vezes eu fico, sabe que fica... Não Já tá sei. contratando seu trabalho. Mas eu acho que é legal pra poder divulgar, legal. que a dor que às vezes é a minha, também é a do empresário Com do mais ou menos Veja, nosso olha tamanho, só, né? eu entrei na TAM em 1999. A TAM passou de TAM regional para TAM meridional, para TAM linhas aéreas, para Latam. Você acha que foi fácil? Caramba. Da TAM regional para TAM linhas aéreas, ainda faltou linhas aéreas no meio, o comandante Rolim, que era o dono, morreu. E aí passou para os herdeiros. Os herdeiros, na época, não quiseram muito e abriram capital, e aí virou para a LAN. A LAN comprou a TAM, mudou completamente a cultura várias vezes. Você acha que foi fácil? Olha, eu me lembro como se fosse hoje.
eu sempre falo, os pilares, né? A gente precisa entender quais são os pilares da empresa. Os pilares da TAM na época do Rolim, o primeiro pilar era cliente. Cliente era realmente... A gente tinha um piano de cauda dentro da sala de embarque de Congonhas, sabe? Para entregar a melhor experiência. A gente tinha tapete vermelho na porta de todos os aviões, porque o cliente era o nosso rei real, entendeu? E o comandante Rolim, 6 horas da manhã, estava na porta das aeronaves para dar as boas-vindas para os passageiros. CEO da empresa, 6 horas da manhã. Cansei de ficar ao lado dele, dando as boas-vindas. Então, isso é uma cultura. Isso é uma cultura. Cultura dele. Com certeza. Quando o cara morreu, acabou tudo isso, gente. Acabou. E aí, a gente servia na ponte aérea Rio-São Paulo 3 opções de refeição, prato quente. Imagina hoje, olha, pensa numa viagem hoje, você ir para São Paulo e ter 3 opções de prato quente. Carne, frango e massa, para você servir para o passageiro em 40 minutos. Entendeu? A gente servia champanhe em Bauru, Araçatuba. Era outra realidade. Era um luxo, né? Era um luxo, era um requinte. Viajar era um requinte. E isso fazia parte do DNA da TAM. De repente, do dia para a noite, mudou a cultura e eu parei de servir 3 opções de prato quente para servir um amendoim. Quantas vezes eu não recebi amendoim na cara assim, ó, vapo? Por quê? O passageiro era rei. De repente, não era mais. Aí o pilar mudou. Não era o cliente, era segurança. E essa mudança, por vezes, passa por... Te deixou insegura, assim? Totalmente. Eu me achei o cocô do cavalo do bandido. Você entendeu? Porque eu falei, como eu, que sirvo champanhe, como eu, que vou servir amendoim, eu achava aquilo um cúmulo, entendeu? Mas, por exemplo, você continuou lá porque você acreditava ainda naquele propósito da empresa. Sim, claro, mas no primeiro momento demorou, né? No primeiro momento, porque eu fui criada com aquele mindset. Como era o seu pai. Tinha um mindset, a galera que trabalhava com ele. Então, quando você muda o mindset, ele demora um tempo de maturação. Dói e dá trabalho. Depois você começa a... Aí o que tem que acontecer? Implantação de cultura. Massificação da nova cultura. Até todo mundo tá na mesma página. Aí o que é um absurdo? Nossa, como é que eu servia numa ponte aérea 3 opções de prato quente? Que é o cúmulo. Mudou. Você entendeu? Por quê? Você fez o teu funcionário comprar a tua ideia. E quem entendeu? não comprou, é meio que... Ainda bem que não comprou, beijo, tchau. Exatamente. Muda, mas demora. Não é assim. Fora que demora por quê? As pessoas são diferentes. Uma delas, por exemplo, você é um cara que putz, não, mudou, vamos pra cima, vai dar certo, não sei o quê, mais otimista. Tem outro que tem um mindset mais fixo, que vai demorar. Você vai ter que vender a sua ideia com muito mais... Cara, e é maluco porque a gente você vai empreendendo, você vai ficando muito sozinho, né? Tipo, Então. Eu ouço muito isso dos nossos clientes, e aí eu faço um papel hoje mais estratégico, e quando eu vou no cliente, cara, eu não falo de imposto, eu não falo de guia, eu não falo de qual sistema usar, eu falo na nossa relação. A gente fala de futuro, a gente fala dos desafios, a gente fala de cultura. Perfeito. Muito de cultura, muito dessa solidão. E aí, quando a gente implanta lá, a gente implantou toda essa maluquice, assim, que eu acho que foi um pouco maluquice, mas que é uma maluquice ainda, né? Tipo, cara, até os clientes ficam assustados. Falam, como assim? Que vocês estão fazendo? A gente perdeu muito cliente. É isso que eu ia falar. Um vai atrair, o outro vai repelir. É normal isso aí. E é ok, é top. É algo que você bancou. Você bancou ser você. E isso dói. Principalmente, vou te dizer por que dói. Olha só. Quando a gente banca quem a gente é, né? Cada um de nós, a gente é criado para uma coisa específica, sabe? E quando você deixa de copiar o outro para ser você mesmo, você expõe a mediocridade alheia. Caraca. Entendeu? Você sobe um degrau, a galera que ficou embaixo vai olhar pra cima. Vai falar, como assim, cara, que diferente. E muitas das vezes a cabeça é assim, queria tanto fazer isso que ele fez, mas eu não tenho coragem. Entendeu? E não é porque você não teve medo. Pô, cara corajoso. Coragem não é a ausência de medo. É você fazer apesar do medo. Ou seja, é fazer o que aquele cara queria fazer e não fez há muito tempo. Então,
vão te martelar, porque prego que se destaca toma martelada. E tomou muita martelada. Cara, se eu falar de martelada aqui, eu vou ficar até emocionado, porque é martelada Tomou com... bastante. não é Cara, mas pouco, eu não. bato palma demais pra você, porque você faz parte de uma porcentagem muito minúscula da população de que topou pagar o preço do sucesso, da diferenciação, de trazer uma coisa nova, de vir pra 2023. As pessoas hoje trabalham lá com a cabeça de 1980, cara. Entendeu? Só que o mundo muda. Se você não muda como o mundo, cara, você fica pra trás. Você ia ser mais uma contabilidade. Você não é mais uma empresa de contabilidade. Você é a empresa de contabilidade. A gente tenta ser... levar muito valor agregado, né? Tipo, Exatamente. vamos transformar a vida do cara mesmo. Vamos fazer o cara crescer. Vamos fazer o cara pagar o menor possível de forma lista. Sensacional. Vamos entregar uma experiência diferente, E né? você entrega valor, né? Por mais que muitas das vezes você, dentro do mesmo... a pessoa te procura para X coisa. Ele já procurou 3 empresas de contabilidade. Ele tem valores. O seu, de repente, é até um pouco mais caro. Mas ele compra por quê? Porque você entrega valor. Você não entrega preço. Ô, Thaís, e como... Cara, às vezes eu... Sabe assim, o poder do não, sabe? Como que a gente pode incentivar as pessoas da pessoa entender que ela tem o poder do não? Assim, eu falo o poder do não nesse mesmo contexto que a gente tá, de... Cara, eu escolhi e fiz... e fui por vezes buscar. Cara, eu vou buscar, tipo... Eu não vou atender... Vai ter cliente que vai querer comprar tal coisa. Vai querer papel, por exemplo. Sim. Um exemplo que a gente falou bastante. Não, o cliente quer que eu entregue guia papel. Não vou entregar guia papel. Aqui não é papel. Aqui ele não tem não há essa possibilidade. E eu fiz isso, tipo... Eu tô falando só um exemplo específico, mas é até um pouco mais abrangente, assim, a minha questão. Como a gente pode, tipo, aflorar mais, tipo, o que eu quero, assim, ó, é o que eu quero. É eu primeiro, depois você. Tipo, Já deu a resposta. Na verdade, o que acontece? A sociedade tem uma crença de que eu preciso colocar a necessidade dos outros na frente das minhas para ser aceito, para agradar, para pertencer, né? Só que, na verdade, a cada sim que você diz para o outro querendo dizer não, é um não que você diz para você. Entende? E aí, o que acontece? Qual a mensagem que você passa pro seu cérebro? Você não é importante. Entendeu? Vou repetir. A cada sim que você diz pro outro querendo dizer não, é um não que você diz para você. A mensagem é, você não é importante. A Taust não é importante. Entende? Só que você se colocou no topo da pirâmide. Você se colocou... E isso não é ser egoísta, isso é ser altruísta. Qual a diferença? O altruísta, ele entende que ele precisa crescer e, na medida que ele cresce, ele contribui. Quanto mais ele cresce, mais ele contribui. Só que ele não precisa... a função dele não é contribuir para todo mundo, como a gente já falou. Entendeu? Quem quer ajudar todo mundo não ajuda ninguém. Então, primeiro ele precisa se ajudar para ele ajudar as pessoas que vão se conectar com ele da melhor forma possível. Massa. Eu comecei a aprender essa altruísta e dói, né? Opa, se dói! Senhora, Se dói. Mas tá bom. E quanto tempo? Cara, porque a gente foi... Eu falo por mim, eu fui criado pra só servir. Tipo assim, sabe? Sempre... Eu fui criado pra, tipo, em algum momento eu vou ter que trabalhar pra alguém, em algum momento eu tenho que ajudar, tipo... Desde de casa, sempre pra servir, assim. Poucas vezes eu comecei a olhar pra mim. Faz alguns anos agora que eu comecei, tipo, a olhar pra mim. Tipo, o que eu quero, onde eu vou... Apesar do risco financeiro, que eu acredito que deve ser barreira impeditiva pra muita gente que deve estar nos assistindo, porque, cara, eu fiquei com medo pra caramba. Pra poder avançar, eu tive que dar 2 passos pra trás. Eu falava isso, minha frase no começo lá era: a gente vai dar 2 passos pra trás pra dar 10 pra frente. Perfeito. A gente vai sofrer, mas eu tô fazendo... Cara, isso aqui é minha vida, isso aqui eu vou fazer. Vai dar certo. Não vai ter como dar errado. Você queimou a ponte, né, parceiro? Então é isso. Queimou a ponte. Isso aqui é maluco. E o problema o lance todo é esse. Assim, o bom de você queimar a ponte é que você não tem mais como voltar pra trás. Você só pode andar pra frente. Quando você ainda tem uma ponte, você fica toda hora voltando pra trás. Porque, cara, olha só, eu vou falar, não sei se eu posso falar um negócio aqui, mas eu vou falar que vocês cortam, tá? As pessoas estão muito acostumadas com a zona de conforto, né? A zona de conforto é uma zona muito perigosa. Eu costumo dizer que a zona de conforto ela é igual um ofurô. Saca ofurô? Ofurô gostosinho, quentinho. Pô, às vezes tá aquele climinha frio, tá ali no ofurô gostosinho e tal. Só que é um ofurô de merda.
Pensa um ofurô de merda. Entendeu? Tipo, quentinho, gostosinho, mas fede. Fede. Só que aí você tá ali dentro. Né? Você tá ali dentro, tá sentindo um cheiro esquisito, tá ruim aquele cheiro, mas tá quentinho. Aqui fora tá frio. Putz, aqui fora tá frio, aqui dentro tá quente, vou ficando. Aí eu vou ficando, aqui fora tá frio. Boto um dedinho pra fora, não, mas aqui dentro tá quente, eu volto. E aí, isso é a ponte, pensa na ponte. Então eu vou tentar pra fora, mas tá muito frio, eu volto. Com o tempo que você tá dentro do ofurô, você não sente mais cheiro de merda. Ou você acha o quê? Que mendigo passa 5 dias sem tomar banho e acha que ele sente o cheiro que tá fedendo? Claro que não. O Entendeu? corpo acostuma, né? Acostuma, você se conforma. O que é se conformar? É se colocar dentro de uma forma. Se colocar numa forma e se confortar com aquilo. Falar, tá bom, tô pagando minhas continhas, comprando minhas brusinhas, tá tudo certo. Entendeu? Só que você perde a capacidade de saber até onde você pode chegar. Porque ali dentro não tem crescimento, cara. Não tem realização. É só aquilo ali. Era a minha zona de conforto. A aviação era a minha zona de conforto. Cheguei onde eu queria, pagando minhas continhas, tá tudo certinho. Vou esperar aposentar. Eu tinha essa escolha, entendeu? Mas eu nunca ia poder estar aqui hoje com vocês. Eu nunca ia poder ajudar tantos empresários. Eu nunca ia poder palestrar em grandes lugares. Eu nunca ia ter essa capacidade de saber que um dia eu teria essa capacidade, porque realmente eu não ia me dar essa chance, você entendeu? Então, você topou o preço de ocupar o teu lugar no mundo, cara. Isso é incrível. Você entendeu? É de falar assim, cara, de bater no peito e falar, eu vou ocupar o meu lugar no mundo. Sabe assim, não importa o que dizem, o que falem, vão bater, vão martelar, mas eu tô pronto pra isso. Entendeu? E aí... Mesmo não estando, né? Mesmo não estando. Mas aí, isso é coragem. É você ir, apesar do medo que você sentiu, que eu tenho certeza que você sentiu medo. Mas aí, por exemplo, um cara tá na zona de conforto, começou a se sentir incomodado. Uhum. Eu posso até dar meu próprio exemplo. Eu tô me sentindo incomodada. Uhum. E aí, o que acontece? Minha psicóloga chegou no nível dela. Uhum. Ela trata o que tem que tratar lá, Uhum. tipo, emoções e tal. Não é mais problema, né? Ela Agora que você quer... Quer ir pra frente. Você quer ela tá crescer, dando a né? manutenção. Uhum. E ela continua dando a manutenção e tá Uhum. ok. Uhum. E eu tô incomodada, que eu acho que eu posso performar mais. Sim. Posso ganhar mais dinheiro? Também posso ganhar mais Aham. dinheiro. Posso trabalhar, por exemplo, na minha casa e posso estar lá no Rio de Janeiro Uhum. trabalhando? Posso, que eu já fiz isso e já funcionou e tá ok. Aham. Mas eu acho que eu posso performar muito melhor. Então, me contrata. Então, exatamente isso que eu ia te falar. As pessoas precisam contratar mentores. Sem dúvida. Sentiu Sem dúvida. incomodado, contrata mentores pra que isso flui e isso aconteça. Sem dúvida. O que ele sabe levou ele até ali. É o que ele não sabe que vai levar ele pro próximo nível, entendeu? E alguém sabe. Eu sempre falo assim, todo problema que a gente tem, alguém já teve que escrever um livro, por exemplo. Então, um livro pode ser teu mentor. Alguém que já passou pelo processo pode ser teu mentor. Cara, busca. Só que as pessoas encaram isso como gasto. Isso é investimento. É outra parada. Quanto tempo você acha que demora? Pra pessoa que tá assistindo isso aqui agora e falando, pô, falando de mentor, esse papinho furado, tá a ignorância aflorada. Quanto tempo você acredita que é um... que é um tempo, um tempo médio, assim. Eu sei que é bastante individual, vai de pessoa pra pessoa, mas, tipo, pelo que a sua experiência, assim, quanto tempo você vê que a gente consegue realmente... A pessoa percebe que tá na merda, que tá cheirando ruim, aí ela vê o negocinho até ela sair fora. Até te dar horas e meses exatos. Exato. Sério? Eu te dou 8 sessões e até 3 meses pra você ir pro próximo nível. Se você não for, eu te devolvo o teu dinheiro. Caramba. E o melhor de tudo que é legal, quem não conhece essa parte, né? Como eu leio bastante, e aí eu conversei com a Thaís sobre essa mentoria e tudo. Às vezes a gente não consegue fazer algo justamente por conta do nosso perfil. Sim. Então a gente precisa entender quem a gente é, se a gente é um comunicador, um executor, Sim. e precisar aprofundar melhor isso, que é o que você vai fazer, Sim. né? Comigo, pelo menos. Uhum. E aí, explorar isso para que a gente consiga executar. Sem dúvida. Cara, nosso DNA carrega uma gama de informações que a gente não sabe, a gente não atua na nossa potencialidade a maior parte da nossa vida por falta de autoconhecimento. A base de um líder extraordinário é se autoconhecer. Eu não consigo liderar outra pessoa se eu não tiver plena consciência de quem eu sou primeiro. Eu tenho que me liderar para liderar o outro. Líder que não entende de gente não é líder. Ponto. Entendeu? Ponto. E aí, se você quer ser um líder que estimula as diferenças, você precisa entender essas diferenças. Você precisa entender que, cara, as coisas não precisam ser feitas da minha maneira, só da minha maneira, porque senão você vai entender que só do meu jeito é certo. O certo é isso aqui.
é muito rígido, a visão é muito rígida. Por quê? Porque você não tem conhecimento, é ignorância de um assunto mesmo, né? Então, o mentor, ele vai te trazer coisas que você não sabe, ele vai expandir o teu conhecimento, ele vai encurtar a tua jornada, sabe? Igual eu falo, eu demorei 22 anos para chegar num cargo X, mas se eu tivesse tido mentores, de repente chegaria em 15, de repente chegaria em 10, você entendeu? Eu poderia diminuir metade da minha jornada. Mas eu não sabia disso antes, hoje eu sei. Não, e o mais legal que ela faz é, nessa reunião, né, pré-reunião, quem que tiver interesse, acredito que pode entrar em contato com ela. Sem dúvida. E ela faz um exercício, então ela faz você mentalizar. E você quer chegar em qual objetivo no final do ano? Aí você tá com o olho fechado e vai mentalizando. Aí, onde você quer estar? Aí eu imaginei o terraço, eu fui humilde, né? Eu fui muito humilde. Eu falei que eu queria estar no Terraço Itália com um vestido preto. E aí eu falei, Eduardo, mas eu podia estar em Las Vegas, sei lá, qualquer outro lugar. Mas Terraço Itália aqui em São Paulo? É. Ah, tá. Você paga pra sentar lá, né? Mas tudo bem. E aí, nesse primeiro contato com ela, você já traz esse movimento, né? Exatamente. Então, você já mentaliza o que você quer e você já vai executando. Exatamente. E você... a gente é comunicador, tá bom. Isso é o princípio básico. E a gente pode se aprofundar e deve se aprofundar mais, né? Nossa, é você trabalhar em cima dos teus pontos fortes, né? A gente olha muito pro que falta, a gente olha muito para os nossos erros, a gente se critica demais. Mas a gente não sabe que a gente tem uma gama de talentos, de habilidades, cara, que tá no nosso DNA, que a gente pode usar com muito mais potência. Há muito mais potência. E, além de tudo, sabotadores, né? Eu sou especialista em autossabotagem. A autossabotagem mudou minha vida. O conhecimento de autossabotagem mudou minha vida, sabe? Porque é justamente quais são os seus inimigos internos. Eu sempre falo, não precisa ter inimigo fora, não. Você tem já demais dentro da sua cabeça. Entendeu? Então, entender teus padrões de autossabotagem, como que eles agem na sua vida, como eles te atrapalham de ser quem você nasceu para ser. Então, a gente faz testes neurocientíficos, embasados, com embasamento mesmo, sabe? Não é nada da minha cabeça. Claro que eu vou trazer um monte de coisa da minha expertise. Cara, testa isso, testa aquilo, faz isso, faz aquilo. E a gente vai ter comportamento teste. Cara, eu gosto demais desse assunto. É uma pena que banalizou muitas palavras, né, meu? Sim. Tipo, a gente comentou no começo, banalizou, tipo, eu acho que o coach ficou, Sim. sabotagem Propósito. ficou, Sim. propósito ficou. Cara, que eu fico tipo, mano, é tão da hora, por que tipo... Porque as pessoas sabem tudo muito superficial. É culpa do cara da cópia, isso aí, eu acho. Sem dúvida. Botando essas palavras aí pra fazer campanha, Não, cara, propaganda. o mundo se acomodou no superficial, na vida do Instagram, na copy, realmente, sabe? Não tem... Por quê? Porque quando você se aprofunda, dói e dá trabalho. Nossa, dói. Putz, e aí ninguém quer. Pra quê? Deixa aqui mesmo. Não, e se você vai pra esse próximo nível, que a gente tá falando aqui agora, um cara que não tá, ele não consegue entrar. Não. É assustador, Não. assim, tipo, eu falo até de conversas com amigos, do Exato. ambiente. Se, tipo, é um lugar que você fala, pô, Você não consegue nem conversar mais, É. não é? é maluco. E isso é uma questão... A ambiência, né, cara? Eu sempre falo, gente, ambiência é tudo. Você estar em lugares que tem pessoas que querem a mesma coisa que você, que sabe assim, que tem o mesmo pensamento, o mesmo mindset que você. Porque senão, cara, a zona de conforto lá, o ofurô te puxa pra baixo, tá? É mole você voltar pra lá, é mole você voltar lá pra baixo. E eles fazem isso pra te proteger. Porque, na verdade, como eles sabem que vai doer, que você vai expor a mediocridade alheia, eles te puxam com muita força. Então, se você não mudar de ambiente, mudar de amizade, mudar de locais, realmente é complicado. E geralmente isso acontece. Às vezes a pessoa até bota um dedinho pra fora. Mas é tanta gente ali dentro que te puxa. E aí você fala, não, deixa pra lá, isso é maluquice da minha cabeça. Até pensei, mas dispensei. Porque vai dar trabalho. Entendeu? Perfeito. Nossa, é muita coisa, né? E aí você começa a ler livro, os livros eles trazem é muito superficial. Você não consegue aplicar no seu dia a dia. Acabei de ler um livro, eu falei, tá bom, eu já faço isso. E aí começou a me incomodar. E aí eu comecei a falar com a minha psicóloga. Aí eu falei, e aí, o que eu faço? Onde eu tô? Onde tá? Transformar o conhecimento em habilidade, né? Exatamente. E aí, como a gente não se autoconhece, a gente não consegue se autodesenvolver, que é o que você tá falando. E aí a gente se compara muito, né? Se compara com o outro, né? Putz, mas o outro teve sucesso, o que será que ele fez? Eu também quero fazer e tal. Só que, cara, a jornada do outro é outra. Entendeu? Você precisa entender qual é a sua jornada. Para o que você tá aqui nessa terra e nesse tempo. Qual é o seu propósito de vida? Sabe assim? E cumprir isso daí à risca mesmo. Eu me lembro que eu tive um mentorado agora há pouco tempo
Cara, um baita CEO, cara incrível, jovem também e tudo mais. E ele falou, nossa, mas eu vou nessas convenções e, pô, eu tenho amigos, né, que tem empresas do mesmo ramo que a minha, e os caras, pô, batem meta, faz não sei o quê. Como é que eu vou fazer isso? Eu sou low profile. Eu me lembro que ele falava, eu sou low profile, eu não consigo fazer essas coisas, bater o bumbo, bem. Eu não consigo. Eu falei assim, cara, mas tá tudo bem. Você não precisa bater bumbo pra você ser um cara incrível. A gente vai descobrir qual é o teu caminho. E aí, quando a gente foi, fizemos um processo incrível, cara, extremamente disciplinado, focado. Falava pra ele fazer 2 coisas, ele fazia 5, foi muito bacana. Esse cara, ele quadruplicou o que ele vendia no mês, né? Quadruplicou. Ele vendeu um mês em 3 dias. Um mês em 3 dias. Então, e o que é isso? Técnica, gente. Não é mágica. É técnica e é ocupar o lugar no mundo. Ponto. Hoje, se você olha esse cara, e foi o quê? Uns 5 meses atrás, você não conhece mais. E o mais interessante é a Paola. Ela não sabe o quanto essa frase impactou em mim. Mas, por exemplo, era convênio, tá, minha psicóloga, e aí eu ia deixar de fazer psicóloga porque... A Paola, só pra galera situar, é minha irmã e ela é nossa diretora de operações lá. Ela que toca toda a parte operacional e é uma pessoa muito forte, né? Ela é. E ela impacta muitas pessoas, inclusive. E aí, o que aconteceu? Eu ia parar de fazer psicóloga, porque ia parar de convênio e eu tinha que pagar R$400, R$500 por mês de psicóloga. E aí, cara, ela falou assim pra mim, você vai parar de pagar a psicóloga? E ela mesmo não seguiu o conselho dela. E eu lembrei ela do conselho dela nesses últimos tempos. E ela voltou agora a fazer terapia. Ela voltou. Né? Eu até lembrei ela desse conselho. Você gasta R$400, R$500 com o quê? Com roupa. Exatamente. Com cerveja. Barzinho, o que mais? Gasolina no carro pra viajar, com viagens. E aí você não se cuida, você não desenvolve. E aí entra naquela realidade, né? Porque você não trabalha para ter o que você quer e não só para pagar suas contas que você tem hoje. Perfeito. Que é exatamente isso que o pessoal precisa lembrar, né? Você precisa correr para querer o que você quer e não só pagar suas continhas. Exatamente. Você precisa... Eu sempre falo, eu trabalho para ter a vida que eu nasci para ter. É exatamente isso. Top demais. Meu, a gente vai chegando... Acho que nos finais. Acho que a gente conseguiu concluir bem legal, legal, né? Foi natural e acho que, cara, deu pra... Nossa. A gente é top. Espero que a gente consiga ter impactado bastante empreendedores que tá aí nessa carreira solo, né? Sem dúvida. Que muitas vezes dói, mas a gente tá aqui pra ajudá-los. E vocês não precisam caminhar sozinhos, né? Cerquem-se de pessoas incríveis, cuidem com os ambientes de vocês, deleguem o que vocês não precisam. Vocês não precisam saber tudo, então deleguem funções, né, para pessoas que realmente sabem e busquem se desenvolver. Vocês podem muito mais do que acham que podem. E eu acho que o melhor... Desculpa aí te interromper. Por exemplo, é o grupo do network. Eu não sei onde encontrar empresários. O pessoal não abre portas pra mim. Eu conheci a Thaís no grupo do network. E lá, faz 1 mês e meio que eu tô. E a gente já se considera uma família. Sem dúvida. E aí, cada um vai ajudando o outro e vai desenvolvendo todo mundo junto. Exatamente. Então, eu não sei pra onde ir, pra quem buscar. Buscam no grupo de network. E às vezes a gente acha, às vezes o pessoal que tá nos assistindo, um pensamento que eu tinha muito, e até hoje eu trabalho pra ficar mudando, é que a gente fica achando que essas amizades são só por interesse. É só porque eu quero ganhar mais dinheiro em cima dele, tal. Até o Leandro, que tá aqui nos bastidores, cara, eu conheci o Leandro num congresso em São Paulo, do nada. Exatamente. Olha pra trás, pô, bateu meus valores com o dele. Era que a gente, não foi só dinheiro, tinha 3 mil, 4 mil pessoas no lugar. Bom, cara, nossa, a gente pensa parecido, vamos fazer um bagulho massa junto? Que legal. Não é não, vem cá, quero te usar, a gente fica só, às vezes, pensando isso, né? E aí a gente fez uma amizade muito rápido, e isso foi outro dia, faz, sei lá... E ele se conectou demais com a gente, né? Você conheceu ela há um mês, a gente conheceu a Thaís. Pô, é genuíno que a gente... demais, você vai ficando naturalizar os clientes que a gente conhece. Ontem conheci um casal incrível, cara, me contou uma história incrível, eu fiquei, sabe, energizado, falei, cara...
Tipo, como eu amo a minha profissão, como eu amo ser contador, conhecer mais pessoas e poder impactar e dar conselhos que podem fazer sentido, assim. Cara, e é justamente o lance da ambiência que eu falei. Você tá nos ambientes certos, né? E entender que aquilo que você faz, né? Aquilo onde você empreende, o teu talento, tá ali para servir outras pessoas. Genuíno. Né? É genuíno. Então, para mim, é algo incrível poder colocar realmente pessoas no próximo nível. Em qualquer instância. Eu não permito que alguém passe por mim sem sair 1% melhor. Porque eu sinto que eu tô cumprindo minha missão. Entendeu? E ela não precisa me pagar nem R$1 por isso. Sabe? Claro que se pagar eu vou gostar. Mas é isso, gente. Ô, Thaís, e aqui a gente tem, no nosso Toastcast aqui, a gente sempre pede pro convidado falar uma frase, assim, tipo, aí eu gostaria da sua frase para Boa. finalmente. Tem 2 frases que eu gosto muito, aliás, né? Eu sempre entrego um over-delivery, então vou entregar 2. Tá bom. Isso aí. Tem uma frase de Tony Robbins que eu gosto muito, que diz: sucesso sem felicidade é fracasso. Né? Então, muitas das vezes, por exemplo, eu tinha sucesso na minha profissão, muito sucesso, mas eu já não estava mais feliz. Então, às vezes pergunta, por que você mudou? Já faltando 6 anos para você se aposentar? Porque, para mim, eu não estava me sentindo completa. Então, a gente precisa entender se a gente está nesse caminho. Que aí é a hora, de repente, de começar a mudar, trazer mudanças para a nossa vida. Né? E uma outra frase que eu vivo muito se você está vivendo os seus sonhos ou você está vivendo os seus medos. Então, cuidado para você não estar vivendo os seus medos, para que você não viva os seus sonhos. Ou uma coisa ou outra, sabe? Uau. Então é isso. Aí já fica reflexivo aqui, né? Tem que tomar cuidado para não entrar demais. Você fica, nossa, vou travar aqui no Vou pra psicóloga depois daqui. Então... A gente tem um presentinho vivo pra você por ter Nossa. vindo Que aqui lindo! com a gente, Olha, gente, participar. vem para um podcast, bate um super papo e ainda ganha presente. Então, posso abrir? Claro. Pode. Ai, por favor, né? Peraí. Gente, são 2. São Olha, 2. gente, galera, abundância, eu gosto assim. Eu acho que você vai gostar mais desse pequenininho aí. Ah, é? As menores frases são as melhores. Ai, gente. Peraí, calma. Minutos de tensão. Ai, gente, olha isso! Olha isso, Brasil! Amei! Gente, isso aqui é muito chique. Tem Ó, um kit chá pra você. isso aqui é muito chique. Da sua a gente mandou até sacada. o chazinho agora. Adoro, gente, adoro. Só nascer do Cara sol. da riqueza. Ó, ser empreendedor é ser um explorador. Sedento por novas descobertas. Uau! Obrigada, gente. E agora calma aí, que eu vou ver esse aqui também. Peraí. Ó, Olha! esse é o lado fitness. Isso aqui é pra me ajudar na água, né? Eu tô na luta. Ela vai em Velocity. Eu tô na luta da água. Ó, vou fazer agora propaganda, né? Obrigada de coração. Imagina. Amei. Agradece. Não, ela é só convidada, tem que agradecer. Eu vou agradecer ela. Eu agradeço demais você ter vindo aqui. Eu acredito que a gente vai conseguir impactar bastante pessoas. Você é uma pessoa incrível, que onde você passa, você transmite luz, energia. Nossa senhora, energia, né? Ela já chegou ali na portaria, você já vê a explosão de luz que ela transmite. Espero que a gente possa impactar bastante pessoas. A Thaís, ela é super, mas super mesmo acessível. Quem quiser ir buscar ela no Instagram, Thaís Monsores, ela consegue... em algumas mensagens, trocando com ela já consegue te dar tranquilidade. Inclusive, eu vou fazer a apresentação, né? Você mandou um áudio de, 2 minutos. Eu falei, tá bom, tô no caminho certo, bora. Então, muito obrigada mesmo. Que você consiga transmitir mais luz ainda pra muitas pessoas. Amém. Recebo e eu que agradeço. Foi incrível. Obrigada, Paulo. Obrigada, Thaline. E contem comigo, pro que daí vier. Perfeito. Esse foi... Obrigado também pelo convite. Eu não sei se eu agradeci antes, né? Então, obrigado demais por ter aceitado o convite. A gente tá nesse estúdio novo por ela, né? Exatamente. Então a gente falou, Muito chique. Vamos avançar, a gente falou, vamos entregar um conteúdo de mais qualidade na proporção do tamanho da pessoa que a gente conseguiu trazer e convidar para compartilhar conhecimento, né? A gente tem uma frase lá que conhecimento transforma, a gente sempre fala isso lá, né? Contabilidade que transforma, contabilidade com cor, a gente, então... E, ó, parabéns pela sua coragem. Eu não te conhecia, mas já era sua fã. Né? Valeu. Desde que tá ali... É sério, eu amo pessoas que realmente topam pagar o preço do sucesso. E eu tenho certeza que a Tausch tá num caminho assim que não tem mais pra onde voltar. Você queimou a ponte e agora é só pra cima.
Amém. Então, esse foi mais um Taustcast. Sigam a gente nas redes sociais, a gente tem um Instagram bastante ativo lá, é @taustcontabilidade. Temos um canal também no YouTube, pega o sininho, dá o like, compartilha com seu amigo. Esse Taustcast vai estar no nosso canal aqui no YouTube, né? Provavelmente você vai estar assistindo aqui, né? Então, se você gostou, dá aquele like. Se você quer deixar algum comentário, quer fazer alguma pergunta, deixa nos comentários, a gente vai responder todo mundo. Então, é isso. Obrigado. Até o próximo episódio. Tchau! Tchau.